Boa noite, bom dia, boa tarde, depende de onde estiverem a ouvir, não é? Vou lá ver se isto entra aqui. Já está aqui, pessoal. Ana Isabel, Ricardo, boa noite. A Pati, Conceição, João, Pedro Seixas, boa noite. Tina, boa noite, Pati. Olá, Frank. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do OK, falando sobre inteligência emocional. Acho que está um bocadinho alto, não está? Parece só essa música. Opa! Vamos ouvir o que é importante, somos nós mesmos. Enquanto vamos aí entrando, nestes primeiros minutos vou aproveitar para pedir que vocês façam aí o vosso LOD, a partilha, lascar aí o dedo, como diz aí o nosso mestre Alex Pacheco, e vamos partilhar, se cada um de nós partilhar com 20 pessoas, vamos chegar aqui bem longe. Tenho aqui pessoal a dizer boa noite Nina, boa noite Pedro, boa noite Gilberto. Vão ir dizendo de onde é que estão também a falar, da sala, do escritório, do quarto, da cozinha, de Leiria, Portugal, do Brasil. Vamos lá ver de onde é que vocês são. Enquanto isso vou ver se também consigo partilhar aqui, deste lado. Boa noite Alexandra, boa noite Conceição. O que é que temos aqui mais? Boa noite Maria João, Catarina, Ana Isabel, Alexandra, Sofia, Joaninha. Está aqui já. Vou fazer aí uma partilha. 20 pessoas. Fazer chegar a mais longe esta possibilidade. Eu vou falar hoje sobre autoestima. E há aí muito pessoal a precisar de saber sobre este tema. E eu também quero saber sobre vocês. Boa noite, Mondinho de Basto, Porto. Opa, vamos lá aqui também partilhar rapidamente, que é para dar só atenção a vocês, que vocês é que merecem ir. Boa noite, Mariana. Batalha City. Casal dos Matos, mais especificamente na zona de Leiria, não é, Sr. Gilberto? Que é para levar o Casal dos Matos aí ao mundo. Guerra, CHPT, adorei. Vocês são demais. Lote feito, João, boa! E o resto do pessoal está aí a fazer o lote também, eu estou aqui a fazer. Eu vou olhando aqui para um lado e para o outro, mas é com vocês que eu vou falar. Opa, o computador está um bocadinho mais atrasado em relação àquilo que eu estou a falar. Muito bem, aqui rapidamente, vamos continuando a fazer mais 10 pessoas. Fazerem o lote, nem por acaso este tema, nem por acaso, que veio mesmo a calhar, Alexandra. Nada acontece por acaso. Quem faz os treinos com o OK Institute sabe que nada acontece por acaso. E outras pessoas também sabem. Boa noite, Ana Sofia. Boa noite, Filipa. Estamos aqui com 20 pessoas. Vamos lá continuar. Vou tirar aqui o som ao computador, que ele acha que quer falar por cima de mim, mas não pode. Então, boa noite. Vou deixar aqui as minhas partilhas, vou deixar agora para o vosso lado, para partilhar, para fazer chegar esta live sobre autoestima a mais pessoas, que tantas pessoas estão aí a precisar neste momento. O meu nome é Ana Antunes, eu sou do OK Institute e sou treinadora responsável pelo coaching e liderança emocional e pelo mapa do Porto, que vai começar agora em maio. Autoestima em alta, hein? Autoestima em alta. Muito bem, vamos lá ver quem é que está aqui. Boa noite, Rosária, Maria João Manhãs. Quem temos aqui? Helena Prata, boa noite, bem-vinda. Bruno Fonseca. Quem está aqui pela primeira vez a assistir a uma live do OK. Portanto, a primeira vez a assistir a uma live do OK. Quem tiver, coloca aí um para eu saber se temos aqui pessoas que ainda não conhecem nada sobre o OK. Boa noite, Fernando.
Quem temos aqui mais? Eu, se passar alguém, foi sem querer, está bem? É porque está passando aqui bastante. Mas são todos muito bem-vindos, todos, sem exceção. Pedro Miguel, no cimo das escadas em casa. Olha, estou por baixo das escadas, que já saber. Sempre a querer subir, eu também é sempre para cima. Estou em baixo, mas vou subir sempre. Mas a gente começa às vezes de baixo para chegar lá acima. O que é que temos aqui mais? Mais ninguém disse mais nada, onde é que estava. Espero ter dito boa noite a todos os que me disseram. Em todo o caso, boa noite a todos os que me disseram e a todos que não disseram, só pensaram. Boa noite, Fernando. Ninguém de novo aqui? Toda a gente já conhece o OK Institute? Ou já esteve pelo menos em alguma live do OK Institute com algum dos nossos treinadores? Como eu disse, hoje vou falar sobre a autoestima e eu. Foi assim que eu decidi escolher o tema, porque eu também preciso trabalhar a minha autoestima e eu também tenho momentos em que a autoestima desce ligeiramente. Então vou falar um bocadinho sobre alguns sinais, algumas pistas que eu tive que a minha autoestima estava menos boa, não é? Algumas dicas sobre o que é que pode fazer com que as pessoas percam a sua autoestima e depois vou dar 10 dicas para melhorares a tua autoestima, tá? São coisas bem práticas, vamos fazer assim uma coisa bem prática, tá bem? Boa noite, Sara! Está o Fernando num telemóvel e a Sara noutro telemóvel, o nosso casal OK, adoro! Temos mais casais OK, mas este tem assim um lado especial, teve ali uma coisa especial. Vocês são... Helena Prati, é a primeira vez então que está numa live, muito bem. Quem é que a convidou, Helena? Quem é que foi esse anjo especial que convidou a Helena Prata a estar aqui conosco? Boa noite, Guerra. Chegar a casa de fazer uma caminhada com a Sara. Vocês, sim, fazem sempre essas caminhadas. E agora começa a estar bom tempo, começa a ser noite mais tarde, até apetece mais, não é? Boa noite, preciosa. Muito bem, então o que é isto da autoestima? Será que todos têm autoestima? Será que todos podem ter autoestima? O que é que a gente poderia comparar, assim, em relação à autoestima? Vamos pensar, por exemplo, um super-herói. Se pensarmos um super-herói, ele quando está no seu papel de herói, não é? Quando está na sua fase de salvar o mundo e salvar tudo e todos e as situações, esse super-herói ele tem autoestima elevada, correto? Ele tem uma boa autoestima, ele sabe exatamente, ele está muito confiante, ele sabe o que tem que fazer, ele confia principalmente nele mesmo. Isso poderíamos comparar que é um super-herói. Mas se nos lembrarmos, inclusivamente no mapa falamos nisso, todo o super-herói tem um ponto fraco. Por exemplo, o super-homem tem um ponto fraco, que é a kryptonite. E todos nós, eu incluída, não é? Portanto é mesmo todos nós, temos alguns pontos de fragilidade que nos podem levar a pôr a autoestima em causa, certo? Então é necessário entender o que é que nos pode fazer baixar a autoestima para, ao estarmos atentos, podermos estar sempre com a autoestima num nível que seja adequado a nós. Porque isto de medir a autoestima é assim um bocadinho esquisito. Eu não posso dizer, sei lá, a autoestima tem um nível 10, se eu quiser dizer de 1 a 10, pode ser. Mas as pessoas, às vezes, quando têm a autoestima demasiado elevada, podem se tornar arrogantes. Então é preciso também ter aqui um meio termo. É preciso estar no sítio certo. O sítio certo, cada um de nós saberá qual é. Eu sei o meu e vocês precisarão de saber qual é o vosso sítio certo de autoestima. Qual é o vosso nível adequado para vocês sentirem que realmente vocês se valorizam, confiam em vocês e que as outras pessoas, independentemente de confiarem ou não, ou de valorizarem ou não, vocês sabem que estão no caminho e que é assim que vocês querem ser. Então, podemos já pensar que a autoestima é quando eu estou bem comigo e também quando eu estou de bem com o outro. Eu costumo dizer, nem toda a gente vai gostar de mim. Algumas pessoas vão me odiar, vão detestar a forma como eu sou, a forma como eu falo, a forma como eu reajo. Vai haver sempre isso. Eu tenho que estar preocupada em fazer aquilo que eu sei fazer de melhor, da melhor forma, porque essa é a forma correta para mim. Se eu estiver só preocupada com a avaliação do outro, a minha autoestima vai cair necessariamente, está bem?
Vamos então ver aqui, quem é que diz aqui? Opa! Ah, Fernando, vocês não foram caminhar, foram correr, não é? Muito bem. Ana, por que razão existem pessoas que tentam deitar abaixo a nossa autoestima? Já vou dar aqui algumas dicas de como é que isso pode acontecer, está bem, Alexandra? Muito bem, só temos aqui esta pergunta. Vamos lá. As pessoas... Vou já procurar aqui responder um bocadinho a ti, está bem, Alexandra? De qualquer forma, à medida que eu for falando, vais conseguir enquadrar melhor isto. Infelizmente, o ser humano tem uma característica de querer ser melhor que o outro. Aliás, uma das formas de melhorar a autoestima, e já vou dar esta como dica, é comparar comigo mesma. Eu tenho de me comparar com a minha melhor versão. Quando eu insisto em comparar-me com o outro, de certa forma, se eu fosse uma pessoa egoísta, eu quereria que a outra pessoa fosse pior do que eu para eu ser melhor, se eu me fosse comparar com essa pessoa. E se eu fosse essa pessoa egoísta que não interessava o que o outro pensava. Eu só queria, se eu quero ser o melhor comparando com os outros, eu terei que arranjar uma forma de os outros estarem num nível inferior, digamos assim. E aí começa a haver algumas manipulações, começam a haver algumas palavras e algumas frases que começam a deitar a nossa autoestima abaixo. Porém, isso às vezes, se é, eu vou dizer consciente, se bem que acho que não é tão consciente assim. Mas se bem que, se pudéssemos dizer que isto era uma forma consciente, podemos pensar isto numa forma inconsciente. Que, se nós pensarmos bem, a mim acontece-me algumas vezes, e se calhar a vocês aí desse lado também, às vezes diz-se uma determinada frase, uma determinada palavra a outra pessoa, principalmente então quando estamos com raiva, isso acontece muito. É tu dizeres alguma coisa ao outro que o vai magoar e vai deitá-lo abaixo. Então às vezes é uma coisa muito inconsciente que a pessoa nem dá por estar a fazer isso. E muitas vezes a pessoa que está a receber essa palavra, essa frase que a está a deitar abaixo, precisa chamar a atenção ao outro para ele tomar consciência do que está a fazer. Porque se essa pessoa estiver a fazer de forma inconsciente, então ela vai precisar de perceber que está a fazer isso e corrigir a sua forma de estar contigo, neste caso, que eu estou a dar o exemplo para ti. Se for uma coisa muito consciente e está nos valores da pessoa, aí fica mais complexo porque terás que mexer com os valores da pessoa. Então aí o que é que tu tens que fazer? Aliás, tanto num caso como no outro, tens sempre de procurar ser tu própria a alimentar a tua autoestima, está bem? Espero ter sido assim mais clara para ti, porque realmente é importante percebermos que a autoestima tem que ser eu a mandar na minha autoestima. Sou eu que tenho que cuidar da minha autoestima e compreender o que é que me pode deitar abaixo para eu me precaver, para eu ter ferramentas, para ter armas para contrariar essa baixa de autoestima que pode vir por um nível, por um estímulo externo e às vezes também por um estímulo interno, não é? Algo que eu próprio, por algum motivo, por uma falha, porque não cheguei a um objetivo, eu possa entender que se eu falhei, então a minha autoestima pode ir abaixo. Então é preciso realmente cada um saber cuidar muito bem da sua autoestima, tá? Vamos lá ver aqui. Por isso eu disse, tentam. Boa, tentam, mas não conseguem. Não tomam a ação que deveriam ter se quisessem fazer isso. Ou a Alexandra já está precavida e efetivamente já consegue contrariar esse estímulo externo que chega das outras pessoas. Mas muitas vezes quando vocês percebem que alguém está a fazer isso a outra pessoa e que a outra pessoa por algum motivo a sua própria autoestima é mais baixa ou tem uma fragilidade qualquer, vocês próprios podem intervir e chamar a atenção da pessoa que vocês veem que está a fazer isso. Isso acontece até muito, por exemplo, de pais para filhos sem querer. Está bem? E ainda digo mais, uma das formas de perder a autoestima é filhos para pais. Pensem nisso. Quantas vezes, quero que vocês comentem aqui comigo, quantas vezes um filho
ou alguém muito próximo de vocês disse que tu não prestas, eu falo principalmente pais e mães mesmo, és a pior mãe do mundo, és o pior pai do mundo. Eles dizem isso quando são contrariados. Não é? Aí eu pergunto, se tu estiveres com a tua autoestima mais fragilizada, provavelmente tu vais te questionar, será que eu realmente sou a pior mãe do mundo, o pior pai do mundo? E isso pode fazer baixar a tua autoestima. Então os filhos fazem isso de uma forma de maestria, se quisermos assim, quando eles nos querem magoar. E é preciso esse cuidado, é preciso entender para lá disso e saber que, inclusivamente, nós pais, e mesmo no geral, e nós pessoas, fazemos muitas vezes isso de forma inconsciente para eles. E eles, quando fazem isso para nós, também é de forma inconsciente. Mas essa é uma das formas que eu trazia como um sinal de alerta para vejam se isso acontece com vocês. Porque essa é uma forma de destruir ou baixar a nossa autoestima. Tá? Não adianta, acha sempre que tem razão. Isto deve ter aqui mais qualquer coisa para cima, Alexandra. Deixa eu ver aqui o início. Vamos lá ver o início da tua questão, Alexandra. Ana, por razão, existem pessoas que tentam deitar a nossa autoestima abaixo. Sim, já expliquei. Depois disseste sim, por isso é que eles tentam, mas nunca conseguem. E depois diz, aprendi a ter autoestima, certo? Porque aprende-se, é um trabalho interno, mas aprende-se, é possível fazer. E depois não adianta, acha sempre que tem razão. Aqui é que eu não entendi, Alexandra, se me puderes ajudar. Eles é que acham sempre que têm razão e por isso querem deitar abaixo, será isso? Mas se tu tiveres bem tranquila com a tua autoestima, se qualquer um de vocês estiverem bem tranquilos e trabalharem bem a vossa autoestima, isso tanto faz que eles achem que têm sempre razão ou não, porque vocês sabem qual é o vosso caminho, qual é o vosso valor, quanto é que tudo isso, e a autoestima jamais será abalada por isso. Ou mesmo que seja abalada por momentos, ela pode ser retomada mais rápido, está bem? Então é importante ver isso. Eu hoje, posso dizer que eu tenho autoestima boa, tenho autoestima no sítio certo, mas obviamente eu sou humana e a autoestima às vezes também cai um bocadinho. Certo? Eu quando faço uma retrospectiva da minha vida, há 2 sinais que para mim eram não, hoje são muito óbvios que eu nessa altura tinha autoestima muito baixa. Primeiro, e vamos lá ver se vocês aí também acontecia. Fotografias, quem é que gosta de fazer aí selfies ou tirar fotografias? Vamos lá? E outra, espelhos. Ana, disseste em sermos nós a chamar a atenção. Sim, é importante chamarmos a atenção que às vezes a pessoa não tem consciência disso. Agora, se a pessoa simplesmente já tem consciência e é algo que ela está a fazer de propósito, Alexandra, aí só temos que nos precaver a nós, a pessoa, nós fizemos a nossa parte, agora parte da pessoa realmente querer mudar a sua atitude, os seus comportamentos, está bem? Então vamos lá, a Maria João Manhãs, não, eu é que é, não gosto de tirar fotografias, é isso? Não gosto de tirar selfies? Quem mais aí? Não acredito que há muita gente que diz, conheço tanta gente que diz assim, não gosto nada de tirar fotografias. E então selfies nunca. Mariana Fonseca, ela gosta, a Mariana Fonseca gosta. Mas eu não gostava. Hoje em dia, no outro dia a minha filha, eu pedi para ela me tirar fotografias, que eu aproveito quando ela está comigo, em vez de ser selfie, faz-me ela, não é a selfie, não é a selfie que é ela que tira. E ela disse assim, mãe, credo, tanta fotografia. Então pronto, mas o que é bonito a gente fotografa, está bom, é para se ter fotografias, é para guardar como memória. Mas eu não era assim, eu não gostava de fotografia mesmo. Eu dizia sempre, não, fotografia não, eu nunca fico bem em fotografias. Isso não é para mim. Eu gosto de fotografias, Alexandre, eu gosto. Afinal, vocês gostam todos. Só eu que não gostava de fotografias, é isso? Não estou a perceber. Mas olha, é assim, eu realmente não gostava de tirar fotografias e fugia da câmara. E, inclusivamente, quando eu me casei, é engraçado que a primeira coisa que eu disse quando fui contratar um fotógrafo foi se o senhor vai ter que tirar as fotografias de apanhado, porque nem pensa em mandar-me fazer pose e isso, porque isso nunca vai sair bem. Eu não quero nada disso. Tem uma coisa boa, serem fotografias espetaculares, não é? Tem outra coisa, pronto, não deu para fazer aquelas fotografias lindas e maravilhosas que às vezes fazem nos casamentos, mas também está tudo certo. Mas realmente esse foi um dos sinais que eu hoje, analisando para trás, era esse um dos sinais que eu tinha.
Agostinho, já gostei mais. Agostinho, precisamos de ver o que é que está a fazer com que agora as fotografias sejam menos interessantes ou porque é que gostas menos de tirar fotografias, está bem? Porque às vezes eu pelo menos nessa altura era isso, eu não me gostava de ver nas fotografias. Eu achava que nunca ficava bem nas fotografias. E isso na realidade era um reflexo da forma como eu me via, está bem? Então procura perceber um bocadinho o que é que está mais para além dessa questão de se já gostaste mais de fotografias, agora gostas menos. Talvez precises mexer aqui um bocadinho na parte da autoestima. Pode ser outras coisas, mas aqui na parte da autoestima, muito provavelmente. Preciosa eu também não gosto e também não gosto muito de espelhos. O espelho é tramado, não é? Porque o espelho sempre mostra quem nós somos. Impressionante. E o nada de espelhos era o quê? Eu simplesmente tinha os espelhos minúsculos, porque era só para ver se o cabelo estava mais ou menos arranjado, não é? Se estava tudo bem. Ou simplesmente nem tinha espelhos. Eu lembro-me que tive um escritório e nesse escritório durante muito tempo eu não tive nem um espelho. Na casa de banho eu não tinha espelho. E depois arranjei um sócio porque ele era muito ligado à parte da imagem. Nada acontece por acaso, não é? Parece que a gente atrai as pessoas que precisamos para nos ajudar a melhorar algumas coisas. E ele era muito da imagem, então ele dizia assim: Ana, tens que pôr aqui um espelho. E eu: não quero, para que é que eu quero espelho? Eu nem me vou ver ao espelho. Ana, tens que pôr um espelho. Aí ele tanto insistiu que eu fui comprar um espelho. Assim, pequenino, não é? Acaba por ser pequenino. E em forma de flor. Para quê? Para ser bem recortado. Então só tinha no centro assim uma coisa bem pequenininha. Porque realmente eu não queria ver ao espelho. Eu olhava ao espelho, não me olhava no espelho. Está bem? Tu olhas-te no espelho, olho no olho, eu e tu assim. Como é que é a tua relação com o espelho? Vamos lá ver aqui. O que é que temos aqui mais? Exatamente isso. Não gosto de me ver nas fotos. Agostinho, isso provavelmente é um reflexo da forma como tu estás a visualizar-te neste momento. Então é importante prestar atenção, talvez utilizar algumas das dicas que eu vou dar aqui, te possam ajudar. De qualquer forma, se quiseres depois, ou por mensagem privada, ou se quiseres deixar em comentário podes, mas provavelmente sentirás mais confortável fazer em mensagem privada, podes mandar em mensagem privada para o K Institute ou podes mandar para mim no Instagram, que é @AnaAntunes_oficial, está bem? Se eu te conseguir ajudar aqui, explanar aqui um bocadinho mais a situação, se achares que as dicas são insuficientes, precisas de mais algum trabalho, fala comigo, está bem, Agostinho? Ou comigo ou com alguém da equipa, pronto, se sentires mais confiante com alguém da equipa, pronto. Lídia, Cristina, nem sempre olhas no espelho e olhas olho no olho com aquela linda pessoa que está do outro lado, não é? Como é que é? Eu adoro olhar-me ao espelho. Cláudia Sofia Santos, não é só olhar ao espelho, é olhar e olhar assim bem, olho no olho. A Lisete diz que olha perto para ver as rugas. Para quê? As rugas são boas, sabes? As rugas de expressão, quando a gente se ri muito, faz aqui estas rugas assim. E estas rugas assim, são espetaculares. Depois temos aqui, embora tenha uma boa autoestima, pois sei exatamente o meu valor e não me afeta a opinião dos outros. Então precisas de ver, Agostinho, o que é que está a afetar essa questão da imagem. Por algum motivo, estás a ver um reflexo nas fotos que ou sentes que não é o teu ou que de alguma forma está a ser afetado, está bem? Maria João, nem sempre olho bem para o espelho, tenho dias, pois é. Eu também nunca gostei de ser fotografada, diz a Nina, mas até que eu um dia achei que devia mudar isso. Podemos mudar, na realidade, porquê? Tanto a fotografia como o espelho, se pensarmos bem, elas somos nós refletidos do outro lado, correto? Se eu não me gosto de ver num espelho ou se eu não me gosto de ver numa foto, significa que eu não gosto da minha imagem, por algum motivo, seja ele qual for. Por exemplo, as pessoas quando começam a ganhar muitas rugas, elas começam a ter algumas pessoas, está bem? Não são todas as pessoas. Começam a preocupar-se muito mais, elas já começam, como estava a dizer ali a Lisete, a olhar para ver as rugas, porque começam a preocupar-se, se calhar tiram aquela fotografia e já não gostam de ver aquele risquinho ali que é da ruga e que já não apreciam tanto, ou alguma coisa sempre está refletida na foto que por algum motivo
a pessoa que está a ver, que é ela própria, está a desgostar. Então é importante perceber o que é esse pontinho que está menos bom em nós. Está bem? Temos aqui mais a Florinda. Eu já fiz uma terapia do riso. E então a senhora dizia sempre todos os dias de manhã, vai ao espelho e diz: eu sou linda, eu mereço tudo. E dar uma grande gargalhada. É isso mesmo, Florinda. Eu já vou dar as dicas para melhorar a autoestima. Essa faz parte, já lá vamos. Tem dias que o espelho é mais generoso do que os outros, mas gosto naquilo que me tornei. Na realidade, o espelho não é mais generoso uns dias do que noutro. Tu é que estás com a autoestima, se calhar, melhor do que noutros dias. Porque, na realidade, tu, quando olhas no espelho, vês exatamente quem és e a forma como tu te vês. Está bem? Então, naqueles dias em que ela é mais generoso, olha com mais atenção e percebe o que é que fez com que o espelho fosse tão generoso contigo. É uma boa dica. Eu olho-me ao espelho todos os dias e digo que sou linda, maravilhosa e sou uma mulher amada, muito amada. E que também amas, que eu sei, Sara. Sei que não sou fotogénica, mas há sempre um ângulo mais favorecido. Sim, sim. Todos nós temos um lado mais racional, não é? E o próprio cérebro está estudado que nós temos um lado racional e um lado emocional. Quando nós gostamos mais de um determinado ângulo nosso, provavelmente nós estamos a dar mais valor ao nosso lado racional ou ao nosso lado emocional. E o outro lado, por algum motivo, podemos estar em conflito com ele. Eu, muito tempo, eu andei em conflito com os meus dois lados. Porque eu era muito racional. Antes de fazer o meu treino, eu era super racional. Quem me conhece antes do treino sabe que eu era bem assim, nada entrava. Eu falar disto hoje seria uma coisa impossível antes de fazer o meu treino. E durante muito tempo houve uma briga muito grande. Porquê? Porque eu quis deixar entrar a parte emocional junto com a parte racional, e a parte racional era como se dissesse assim: sai para lá porque aqui não, que este território é meu. Era mais ou menos isto. Então, muito tempo eu tive esta briga. E às vezes, quando nós achamos que temos um lado mais favorecido que o outro, muitas vezes pode ser isso, uma briga interna entre a parte racional e a parte emocional. Está tudo certo, faz parte do processo, está bem? Muito bem, vamos lá continuar aqui. Por exemplo, na autoestima acontece muitas vezes a pessoa sentir-se com autoestima ou com baixa estima, não é? Com alta estima e baixa estima, se ela sentir que precisa muito da valorização do outro. E acontece, por exemplo, isso começa a ser programado às vezes de muitos jovens. E eu lembrei-me de algumas situações que eu já vi acontecer e que se calhar eu própria até já fiz, não me recordo, sinceramente não me recordo, mas provavelmente até eu já fiz isso, que é dizermos, por exemplo, a uma criança: se te portares bem eu dou-te um abraço. E tu dizes assim: como? Exato. E muitas vezes, este é um exemplo, é um pequenino exemplo: se te portares bem eu dou-te um abraço, se fizeres isto eu dou-te aquela recompensa. E aí a pessoa começa a sentir que a sua autoestima, que o seu valor só é válido, passa a redundância, não é? Que o seu valor só é válido se ele for reconhecido e recompensado pelo outro. Então muitas vezes isto vem com um programinha já instalado lá bem de trás, em que por algum motivo nós sentíamos que só podíamos ter valor quando éramos recompensados. Com alguém disse assim: portaste bem, vem cá que eu vou-te dar um abraço. Portaste bem, dá cá que eu agora vou-te dar um beijo. Está bem? Então às vezes é preciso ir também mais atrás para perceber se existe algum programa, algum trauma, algo instalado em nós, um programa instalado em nós que precisa de uma reprogramação, precisa aí de um refresh, digamos assim, um reset. Na realidade é um reset. A Helena: tem fibromialgia, sim, e dores crónicas que me dão limitações e não me deixam trabalhar. Já faz um ano que a minha autoestima fica destruída. Helena, tu disseste que vens convidada por alguém, portanto provavelmente nem sequer fizeste nada connosco, do ok, não é? Nós já tivemos várias pessoas que fizeram o nosso treino que tinham e têm fibromialgia. Embora ela tenha, ela é muito psicossomática, está bem?
mas muitas vezes ela não é só psicossomática. Eu, por acaso, tive a oportunidade de já falar com algumas pessoas sobre isso, inclusive fiz uma pesquisa sobre essa questão da fibromialgia. Essa palavra é difícil para mim dizer, também fibromialgia, mas ela sai. E uma das coisas que eu vi que ajuda muito nesta questão de atenuar as dores e ter uma vida mais tranquila, prende-se muito com a questão da autoestima, tem a ver muito com o equilíbrio emocional, porque o equilíbrio emocional traz muita autoestima. Então vais precisar provavelmente de trabalhar a tua parte emocional para teres esse equilíbrio. Se realmente essa doença ela é mais do psicossomática, portanto existe realmente uma razão médica sobre isso, porque existem algumas pessoas que têm razões médicas sobre isso, e eu conheço algumas pessoas que têm essa razão médica, ainda assim possa ser discutível ou não uma questão emocional. Eu sei que elas, depois de fazerem o treino com a parte do equilíbrio emocional, elas realmente ganharam muita qualidade de vida e passaram a trabalhar de forma praticamente normal, digamos assim. Óbvio que tem que ter alguns cuidados, mas procura trabalhar essa parte emocional, porque ela vai te trazer muito, muito, muito equilíbrio aí e muita melhoria no teu estado relativamente a essa doença, está bem? Se precisares de alguma coisa também, se quiseres que eu te passe o estudo com as dicas, depois também me pedes-me que eu tenho um link que fala sobre isso e dá umas dicas engraçadas sobre o assunto, está bem? Fui convidada pelo... foi o Pedro que convidou. O Pedro é fera! Obrigada, Pedro! Vamos tratar aqui da Helena, vamos ver como é que conseguimos ajudá-la, está bem? Já há muitos anos que o professor de reumatologia diz que a cura da fibromialgia, é difícil mesmo, fibromialgia é felicidade. Lá está, porque tem a ver com a parte emocional, ou seja, a pessoa pode ter a doença e ela estar tipo adormecida, digamos assim, porque o equilíbrio emocional vai equilibrar toda essa parte e os sintomas acabam por ser atenuados e até ficar de tal forma adormecidos que a pessoa quase nem lembra que tem, está bem? Muito bem, vamos continuar aqui? Temos que continuar, que ainda nem sequer comecei com as dicas. Mas vamos lá, eu falei, portanto fui falando sobre o que é que pode fazer perder a autoestima, e falei dessa questão de nos deixarmos abater pela opinião do outro, por aquilo que o outro disse, inclusivamente até dei o exemplo da pior mãe do mundo, ou do pior pai do mundo, não é? Que aí, como é uma pessoa muito próxima, não é? Um filho é sempre uma pessoa muito próxima, ou mesmo, por exemplo, se tu não tens um filho ou uma filha, há sempre aquela pessoa muito próxima. Se essa pessoa por algum motivo diz que não fizeste bem ou não prestas, ou uma coisa qualquer assim do género, sempre abate um bocadinho. É importante tomar essa consciência e retomar rapidamente a autoestima. Depois é o quê? Por exemplo, se tu fores uma pessoa muito negativa, muito focada nos problemas, naturalmente a autoestima também começa a cair. Então é preciso começar a fazer o quê? Uma coisa que eu trabalho muito em coaching é: as pessoas não têm problemas, têm desafios. E se pensarmos bem, o ser humano até gosta de desafios. Onde é que estão os desafios? Nos jogos. Se nós formos para um jogo, vamos jogar às cartas. Qual é o desafio? Ganhar. Vamos jogar um jogo de tabuleiro. Desafio: ganhar. Então, quando pensamos em desafio, muitas vezes associamos a coisas prazerosas, a coisas boas, a coisas que nos levam a encontrar soluções. Então, se, por exemplo, tu fores uma pessoa muito negativa, se fores muito focada em problemas, começa a transformar isso numa visão diferente, começar a ser mais positivo e começar a transformar o que é um problema num desafio, porque o desafio vai-te levar a encontrar soluções, está bem? Depois, ouvir e aceitar as opiniões dos outros, não é? Porque a Alexandra no início dizia que ouvia, mas nunca aceitava as opiniões dos outros. Essa tentar mesmo, aí era mesmo um tentar deitar a autoestima abaixo, não conseguia, porque ela até podia ouvir, mas nunca escutava o suficiente para interiorizar e aceitar. Então, cuidado, ouvir e aceitar as críticas dos outros pode levar a perderes a tua autoestima. Depois, também já falei ainda há pouco, comparar-se com o outro.
Se eu estiver constantemente a comparar com outra pessoa, quer a nível pessoal, familiar ou profissional, tanto faz, em qualquer área, se eu estiver sempre a comparar-me, a dizer eu faço isto menos bem do que aquele, ou eu faço isto melhor do que aquele, ou aquela pessoa faz muito bem aquilo, eu também gostava de ser assim, tu até podes dizer que gostavas de ser assim para ser um processo de melhoria. Agora, se estás sempre a comparar e a rebaixar-te por comparativa a outra pessoa, cuidado, isso vai também destruir a tua autoestima, está bem? Vamos ver o que é que está aqui. A Lisete concorda, o Pedro é fera mesmo. Marina, não me encontravas, mas já encontraste. Olha, o António Ri também diz, Pedro é fera. Também já sei, António, já vais pelo Pedro. Está aqui o Nuno a dizer, o Pedro é só fãs. É isso mesmo, Pedro. Não, e é bom porque é assim, é partilha. E eu também aprendo com vocês. À medida que vocês me vão fazendo perguntas aqui, e mesmo quando terminam as lives e vocês colocam os comentários, eu aprendo. Porque se houver alguma coisa que eu não sei, eu vou investigar. E às vezes o facto de vocês me fazerem perguntas e darem-me algumas dicas aqui, faz-me pensar de outra forma. Faz-me fazer com que aquilo seja um novo desafio, para eu encontrar outras soluções, outras formas de ver. Então é muito espetacular estas partilhas que vocês fazem, tá bem? E eu agradeço imenso, mesmo de coração, essa partilha que vocês fazem. Porque realmente nós vamos lá ver, hoje em dia, ainda para mais com a pandemia, as pessoas estão muito fechadas, estão muito presas e elas precisam de se libertar, elas precisam de utilizar a sua autoestima para serem criativas e saírem daqui mais fortes. É isso que se pretende, saírem mais fortes. Depois, outra forma de destruir a autoestima, que foi uma coisa que por acaso a Rosária falou na live passada dela, na sexta-feira passada, que é pessoas tóxicas. Se tu andas com pessoas tóxicas, cuidado, elas tendencialmente querem deitar-te abaixo. Alexandra, provavelmente essa pessoa que está constantemente a querer pôr-te em baixo, felizmente ela só tenta, está bem? Felizmente ela só tenta, provavelmente é uma pessoa tóxica. Mesmo que ela ainda não saiba, ela provavelmente é uma pessoa tóxica. É uma pessoa que está sempre a querer destruir. E se andares, por exemplo, também com pessoas só com baixa autoestima, tendencialmente também podes correr o risco de ficares com baixa autoestima, não é? Porque nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Se nós somos essa média das 5 pessoas, se andarmos, por exemplo, só com 5 pessoas sempre com baixa autoestima, tendencialmente podemos, não é? Tendencialmente não é? Podemos cair realmente nessa rotina da baixa estima. Eu às vezes brinco que eu posso ser a média das 5 pessoas e deixar-me ser influenciado, ou eu posso ser a média das 5 pessoas e ser a influenciadora. Eu posso ter uma boa autoestima, estar com 5 pessoas de baixa estima e ajudá-las a levantar. Porém, eu vou ter que ter sempre alguém comigo, aqui deste lado na autoestima boa, que me ajude também a fortalecer, porque eu vou precisar desta energia deste lado também. Ou eu tenho uma boa capacidade de energeticamente conseguir fortalecer esta para eu influenciar as outras, ou eu vou acabar por me deixar influenciar, está bem? Então, estas são algumas formas que eu me lembrei que podem destruir a autoestima. Seguramente há muitas mais, está bem? Vamos lá, sou mais forte, é isso mesmo, Alexandra. Nós somos, é isso mesmo. E exatamente com o mais forte, eu vou começar com as dicas para melhorar a autoestima e a primeira chama-se a posição do herói. A posição do herói é uma técnica que nós ensinamos lá no MAP, em que a pessoa fica de pé, com as pernas ligeiramente abertas, portanto na linha do corpo, e coloca as mãos à cintura. Não sei se aí dá para ver, mas eu acho que faz-te conta que aqui é a minha cintura, está bem? Acho que aqui dá para ver. E então coloca as mãos na cintura, olha no espelho, olho no olho, está bem? Que é a segunda dica, olhar no espelho, olho no olho, e diz frases positivas. E vocês aqui já partilharam, algumas pessoas comigo já partilharam aqui, estás a ver? Ali. Sabem que eu aqui vejo a minha imagem um bocadinho mais tarde, mas já vi que deu para perceber onde é que se punha as mãos, mas um bocadinho mais abaixo, está bem? Que eu simulei que a minha anca era um bocadinho mais acima, está bem? E é engraçado que quem me ensinou a ter autoestima é a mesma que hoje me tenta derrubar. Provavelmente pode ser uma pessoa tóxica ou não. Ou se ela está consciente é uma pessoa tóxica, se ela não está consciente pode ser uma pessoa tóxica ou uma pessoa com valores menos interessantes para andar contigo, está bem?
Marina, faço quase todos os dias. Tens que passar a todos. Já falámos sobre isso, Marina. Já falámos sobre isso. Que as pessoas às vezes, o que é que elas fazem? Quando estão em baixo, elas lembram-se de tudo o que têm de fazer. Quando elas estão bem, às vezes esquecem-se. E é nessas alturas que nós somos agarrados. Cuidado com isso. Então, a primeira dica que eu dei foi a posição do herói. E depois ainda temos o quê? Mesmo na posição do herói, existe uma questão de postura. As pessoas normalmente, quando têm uma baixa autoestima, têm o ombro curvado assim para a frente, não é? Elas andam assim, andam com os ombros caídos, às vezes até olhar para baixo, não é? Pessoas tristes, então, é muito nítido. E então, quando tu fazes essa posição do herói, é bom estares realmente com os ombros para trás. E aí eu vou-te dar uma técnica que vocês vão experimentar comigo agora, está bem? É para experimentar mesmo. Se tu estiveres com os ombros cruzados não, para a frente assim, curvados, e meteres para trás, eles vão para trás, mas parece que se tu relaxares rapidamente, eles voltam outra vez para a frente. Experimenta aí. Vamos lá ver. Eu depois quero que partilhem se realmente funcionou ou não. Só que se tu fizeres assim, tu estás com os ombros para a frente e depois fazes assim, metes os ombros para cima, giras para trás, como se estivesse a encaixar os ombros num cabide, tá bem? E largas para trás. Verifica, experimenta, a sério, experimenta para veres a diferença. E percebe como o teu corpo já dificilmente vem para a frente com o ombro descaído como vinha. Quem é que experimentou aí? Digam-me lá. Quero saber. Vão escrevendo aqui, está bem? Se funcionou melhor quando vocês fazem a posição de colocar os ombros no cabide, lá atrás, ou se funciona melhor só quando vocês simplesmente metem para trás. Às vezes até parece, às vezes a mim até me acontece, parece que até os ossos aqui atrás estalam um bocadinho como se eles estivessem a encaixar no sítio. E quando vocês fazem a posição do herói e fazem também este movimento, estão aí muito mais empoderados. Fizeram? Foi boa, não foi? Minha esposa tem uma amiga que quando está bem, puxa a autoestima dos outros. É isso mesmo. Quando está em baixo, tem tendência a levar os outros para baixo. Porque ela quer as pessoas do lado dela, não é? Então se ela está bem, ela quer as pessoas bem, se está mal, não é ela querer. O que é que acontece? Se a autoestima dela vai abaixo, estou a falar para o Paulo porque ele fez-me aqui esta questão. Se a autoestima dela está em baixo, tendencialmente ela tem mais dificuldade em ajudar a pôr os outros com a autoestima melhor. Então ela deita abaixo de forma inconsciente pelo efeito espelho, não é? Nós trabalhamos isso também lá no MAP, que é o efeito espelho. Eu espelho-me muito nos comportamentos dos outros. E provavelmente é isso que está a acontecer com essa pessoa, está bem? Fiquei um espeto. Mas ficas um espeto, mas fica espetacular mesmo. É um espeto espetacular. Funciona assim, funciona. Reparem que até eu falo normalmente assim mais, agora vou ter alguma dificuldade em chegar-me tão à frente para vocês, mas eu vou chegar. Vamos lá. Então já falei duas coisas, a posição do herói, com esta dica aqui do ombro, e o olhar olho no espelho e dizer frases positivas. Fala de forma carinhosa para a pessoa que está à tua frente. Ela é a pessoa mais especial do mundo para ti, já reparaste? Será que tu dizes realmente coisas boas para elas? Coisas que a valorizam, que a fazem levantar a autoestima? Faz isso. Olho no olho, fala com ela. Aquilo que ela merece ouvir. De bom. Está bem? Porque ela só merece ouvir de bom. Funciona assim. Funciona. É muito bom, é muito bom. Outra dica como melhorar a autoestima é o autoconhecimento. Se eu sei à partida que alguma situação pode acontecer em que a minha autoestima possa ser prejudicada, por exemplo, a Alexandra fala quando vai com aquela, falou aqui que quando vai com aquela pessoa, ter com aquela pessoa, que ela já sabe que ela provavelmente vai tentar, aqui estou a utilizar a propósito a palavra tentar, quem já fez o MAP sabe o que é que eu estou a falar e quem fez o practitioner também, não é? Porque o tentar, nós explicamos lá que tentar não existe, ou faz ou não faz. E a Alexandra o que é que ela faz? Tendo um autoconhecimento da forma como ela poderia reagir e baixar a sua autoestima perante esse estímulo externo dessa pessoa, ela já se precavém. Ela já é preparada e, tendo o conhecimento dela e das reações dela, ela já sabe como é que poderia reagir e antecipa a sua reação. Então o autoconhecimento é fundamental. Saber que emoções é que eu vou ter, quais são as sensações que eu vou ter,
e ter um bom crítico interno. Um bom crítico interno. Perceba uma coisa. Qualquer reação, qualquer sentimento, qualquer emoção que nós temos, ela vem sempre como algo positivo para nós, mesmo que aparentemente não seja. Ele sempre vem com uma mensagem atrelada. Então é importante nós percebermos essa mensagem. É importante que tu percebas qual é essa mensagem. Tá? Então, autoconhecimento é fundamental. O autoconhecimento, vocês vão ver, aparece em todas as nossas lives. Porque, na realidade, se tu te conheceres, é meio caminho andado. Porque já sabes, já consegues antecipar um monte de coisas. Está bem? Depois, dica para melhorar a autoestima. Sessões de relaxamento. Por exemplo, há pessoas que vão e fazem uma massagem, simplesmente para estarem com elas próprias, relaxarem o corpo, fazer a meditação. Há pessoas que fazem retiros. Eu, por exemplo, faço muitos retiros, tipo, vou para a praia. Retiro-me para a praia. Para quê? Para conversar comigo mesma. Para fazer diálogos comigo mesma. Para entender o meu crítico. Porque eu ainda tenho um crítico grande. Entender o meu crítico. Conversar com ele. Alinhar-me com ele. Para utilizar todos os outros meus comportamentos de erro, que é uma coisa que nós também falamos lá no MAP. Vou falando assim algumas coisas, obviamente que isso, tudo isto, o comportamento de ego, tudo isso está na net, vocês conseguem pesquisar sobre isso. Agora, nada como sentir, trabalhar na prática, está bem? Depois, lista de 100 coisas que tu mais gostas de fazer. De repente parece muito, mas se pensares bem é muito simples. Coisas que tu gostas de fazer. Ler um bom livro, sentar no sofá sem fazer nada, ver o pôr do sol, ir beber um café à varanda, passear sozinha, ligar a um amigo. Lista de 100 coisas que tu gostas de fazer. É mais simples do que parece. Mas não é só fazer a lista. É colocar uma dessas coisas da lista em prática todos os dias. Se fizeres uma delas todos os dias, mas uma que seja diferente daquilo que tu fazes habitualmente. Está bem? Imagina, tu moras na praia e gostas muito de ver o pôr do sol. Todos os dias é que tens a oportunidade de ver o pôr do sol. Vais continuar a ver o pôr do sol. Mas vais escolher outra atividade da tua lista de 100 coisas e vais pôr em prática. Então, se fizeres uma por dia e quando ela estiver instalada em ti, vais buscar outra coisa para instalar. Ou vais fazendo de forma aleatória e vais dizendo assim, hoje na minha lista vou fazer a 95. Por que não? Podem fazer dessa forma. Uma coisa diferente que vocês gostam de fazer por dia. Alimenta muito a autoestima. Está bem? O que é que vocês têm aqui? Mais... Estão muito caladinhos. Estou a tomar notas. É verdade. O nosso livro de PECs. O livro de PECs do OK Institute. Já está cheio de PECs lá. Notas assim de coisas fantásticas para pôr em prática um dia mais tarde. Pode ser um dia mais tarde, é hoje. Logo já é mais tarde. Está bem? É para pôr em prática mesmo. Então, vamos lá. Mais. Comemorar. As pessoas têm tendência a comemorar grandes conquistas. Algumas nem isso comemoram. Mas, tendencialmente, ou a maior parte das pessoas comemora grandes conquistas. Só que comemorar pequenas conquistas leva a que a minha autoestima valorize muito mais. Porque pequenas conquistas, se vocês pensarem, todos os dias temos uma pequena conquista. Já pensaram nisso? Se estivermos atentos, todos os dias eu consigo algo que ainda não tinha conseguido e isso é uma conquista. Eu posso comemorar essa conquista. Habituem-se a comemorar todas as vossas grandes conquistas e pequenas conquistas, pequenas vitórias, pequenas concretizações. Coisas que se calhar vocês já estavam há tanto tempo atrás e que hoje conseguiram e que apenas dizem assim, finalmente. Não é finalmente, é uau! Tá? Para quê? Para dar esse estímulo, para vocês se sentirem assim mesmo, empoderados. Alimenta muito a autoestima. Experimentem. O que é que vocês estão aqui? Mais nada. Vocês não falam nada comigo? Está bem, está tudo bem. Outra coisa que eu já falei ainda há pouco, que é compara-te com a tua melhor versão. Tu só podes comparar-te contigo mesmo. As pessoas são todas diferentes, já reparaste? Mesmo gêmeos, se tu pensares, irmãos gêmeos, eles não têm como ser comparados. Eles são diferentes, têm atitudes diferentes, têm comportamentos diferentes, fazem coisas diferentes, falam de forma diferente. Nem os gêmeos se conseguem comparar com o outro gêmeo. Compara-te com a tua melhor versão. Sempre.
Lembra-te, nem os super-heróis são perfeitos e tu também não és perfeito. Aceita as tuas imperfeições. Porque elas existem e vão sempre existir. O que é que tu agarras nelas? Para melhorar. E quando estás a fazer isso, estás a dar um estímulo a ti próprio, certo? Para quê? Para encontrar sempre uma melhor versão. Também falámos lá no mapa o quê? 1% de melhoria em cada dia. 1%. É só 1. Ao fim do ano é uma melhoria gigante. Só que tu tens de comparar com a tua melhor versão. Comparar só contigo mesmo. Porque se estás a comparar com o outro, corres o risco de dizer o outro faz melhor isto do que eu, o outro faz sempre isto assim, eu ainda não consigo. E a autoestima pode ir por aí abaixo. Tá? Então, outra dica é compara-te com a tua melhor versão. Depois temos outra dica. Lembra-te que nem todas as tuas experiências vão ser sempre iguais. Se pensares, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem básico. Se tu deres um beijo, por exemplo, uma pessoa que tu amas, e tu dás esse beijo, e foi espetacular. E amanhã dás outro beijo, exatamente na mesma pessoa, e foi espetacular. E no outro dia dás outro beijo e de repente, por algum motivo, aquele não foi assim tão espetacular. Qualquer coisa, ou tu não estavas muito bem, ou outra pessoa não estava muito bem. E a pessoa rapidamente, porque o ser humano tem esta capacidade incrível de fazer isto, rapidamente a pessoa diz assim, credo, que experiência horrível. Eu estou a dar um exemplo muito básico e só assim de forma de brincadeira, está bem? Mas que é real. Se pensarmos bem, é real. E a pessoa fixa-se nesta última experiência e vai achar que todas as outras experiências são assim. Só que as experiências podem ser diferentes. Eu posso aprender com uma determinada experiência e aprender com ela. Brincando outra vez com este exemplo, imagina esse tal terceiro beijo, que só tem 3 exemplos, não é? Alguma coisa estava menos bem. Se tu fores avaliar e compreender o que é que estava por trás daquela experiência, da forma como tu sentiste aquela experiência, tu podes alterar as experiências futuras. Já percebeste? Então, quando tu te fixas que uma experiência vai ser sempre igual, corres o risco de deixar de ter boas experiências. E corres o risco de deixares de querer experimentar. E isso vai fazer baixar a tua autoestima. Porque podes, por algum motivo, achar que estava do teu lado só e que não foste capaz ainda de fazer algo para mudar essa situação. Então, as experiências são sempre algo para aprender. Nunca há uma experiência igual à outra. Não tens como. Tu vais jantar ao mesmo restaurante 2 vezes seguidas, exatamente o mesmo prato. E até pode ser com as mesmas pessoas. A experiência vai ser diferente. Sempre. Todas as experiências são diferentes. Se pensares bem, sempre são diferentes. Então para de comparar uma experiência que tu vais ter com algo que tu achaste que já fizeste antes e que teve aquele resultado. Isso vai dar cabo da tua autoestima. Então, dica para melhorar a autoestima, lembra-te sempre que não há 2 experiências iguais. Está bem? Mário, podes assistir ao meu vídeo sim. Eu depois vou-te passar. A plateia está em estado de esponja, está? Como as crianças com tudo. Creio que aceitar é uma das palavras-chave, Ana. Sim, aceitar. Aceitar-te como és, aceitar as experiências como foram e sempre aprender e saber que existe sempre a possibilidade de fazer algo melhor. Está bem? Aceitar não é resignar. Aceitar é aceitar que aquilo aconteceu, que foi daquela forma e que eu posso evoluir a partir dali. Está bem, Elisete? É esse aceitar. Não é, pronto, ok, foi assim, deixa estar. Não é isso. Não, foi assim. O que é que eu posso aprender com isto? Como é que eu posso fazer diferente? Se esta experiência foi assim, eu a seguir posso fazer de outra forma. Isso é aceitar. Aceitaste como és e como foi que aconteceu. Está bem? Depois, agradecer. Eu sei que nós falamos montes de vezes do agradecer. Montes de vezes. Mas muitas vezes nós temos dificuldade. Eu agora já não tenho essa dificuldade, antigamente tinha. Que é agradecer pelo erro. Porque a experiência já aconteceu, não é? Já é passado. Com o passado já não posso fazer nada a não ser aprender com ele. Então, quando eu agradeço um erro, que na realidade não existe erro, existe um resultado. Foi um resultado que eu entendi como um erro, ou seja, foi um resultado que não era aquilo que eu queria. Quando eu tenho isso, eu agradeço pela oportunidade de aprender. Então, agradecer é fundamental, porque
por aquilo que é bom e por aquilo que foi menos bom. E o aceitar está muito ligado à última dica que eu vou dar, que é o perdoe-se. Seja grato e perdoe-se a si mesmo. Se não existe erro, então nada de entrar em conflito e culpa pelo que quer que seja. Perdoa-te a ti mesmo. Mas foi uma coisa muito má. Está bem, é passado. Mas aquilo prejudicou muito aquela pessoa. Está bem, existe possibilidade de ressignificar essa pessoa, existe a possibilidade de corrigir, mesmo que tenha ficado uma marca, ainda assim é possível fazer coisas diferentes pelas pessoas. Então é possível evoluir. Perdoa-te, porque isso traz um peso gigante. E aquele exercício que vocês fizeram ainda há bocado assim, de repente, vocês vão andando cada vez mais e mais e mais e mais curvados e a autoestima vai abaixo. Então foram 10 dicas que eu dei. Vou assim resumir rapidamente. Posição do herói. Está a primeira dica, posição do herói. Depois, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem comentar, coloquem nos comentários ou mandem uma mensagem privada. @AnaAntunes_oficial. Está bem aqui no Instagram. Posição do herói. Olhar olho no olho, no espelho. Olhar mesmo no teu olho. Ver-te a ti mesmo. Depois, autoconhecimento. Já sabem que é fundamental para tudo. Autoconhecimento, a terceira dica. Quarta dica, sessões de relaxamento, meditação ou encontros contigo mesmo. Não é que são os tais retiros que eu disse que eu às vezes faço comigo mesmo, vocês podem fazer. E há pessoas que fazem retiros, por exemplo, o mapa, as pessoas às vezes dizem que é um retiro. Na prática acaba por ser, é um retiro de ti para ti mesmo, não é? Pronto. Depois, lista de coisas, de 100 coisas que gostas de fazer e colocar em prática pelo menos uma por dia, diferente. Está bem? Uma diferente por dia. Uma por dia, nem sabe bem o que lhe fazia. Vais experimentar e já vais ver como é que é. Depois, comemorar. Está bem? Depois, já vou em quantas? Pessoal, ajudem-me lá. Já vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? Sexta dica. Comemorar, certo? Sétima dica. Compara-te com a tua melhor versão. Sempre compara com a tua melhor versão. Oitava dica. Nem todas as experiências são iguais. Aprende com as experiências e lembra que 2 experiências nunca são exatamente a mesma coisa. Nem que vás com as mesmas pessoas, com o mesmo sítio, é indiferente. Nunca são iguais. Depois, agradeça. 9ª dica, certo? Agradecer. E 10ª dica, perdoar. Tirar o peso de cima. Não existe erro, existe resultado. Estas foram as 10 dicas que eu trouxe para vocês. O nosso tempo está quase a terminar. O tempo voa aqui nestas lives, não sei se vocês dão por ela. Portanto, é a altura de eu começar a despedir de vocês, mas eu quero pedir muito. Para já quero pedir que vocês me tirem uma fotografia. Vamos lá. Aqui com o coração. E este coração vai para vocês também. Vai para mim primeiro. Para mim primeiro. Que é para a minha autoestima. Que é para depois estimular a vocês. Certo? E depois mandem-me. Ou coloquem aí numa história e marquem-me. @AnaAntunes_oficial. Tá? Coraçãozinho. Espetáculo. Vou pedir o quê? Comentem. Sempre que vocês comentam, vocês estão a ajudar as pessoas que estão a ver depois a live, estão a ajudar-se a vocês mesmos, porque ao comentarem também estão a abrir a vossa caixinha e a pôr outras perspectivas. Se tiverem dúvidas, coloquem as dúvidas ou em mensagem privada ou nos comentários, como for melhor para vocês. Partilhem estas lives com os vossos amigos. Sempre existe alguém que vai adorar receber estas lives. Mesmo aquela pessoa que diz assim, ela tem uma ótima autoestima. Às vezes só parece ter autoestima boa. E muitas vezes ela está a precisar, assim como esponjinha, como dizia o Pedro, como uma esponjinha, que é para vir buscar estas dicas, que às vezes são tão simples e as pessoas simplesmente nem se lembram que elas existem. E são simples mesmo. Não vos dei nada assim de estrondoso, que vocês até se calhar já faziam. Muitas vezes é relembrar de coisas simples que podem ser feitas. Então partilhem estas lives, peço mesmo partilhem. Vamos continuar esta corrente do bem, do ok, e fazer chegar a mais pessoas, porque elas merecem muito isso, está bem? Então vamos continuar essa corrente. Depois, assinem o canal do ok, se ainda não assinaram. Se vocês vieram convidados, lembrem-se, no fim vão lá seguir o ok, marcar no sininho para receberem as vossas notificações, porque todos os dias existe uma live a entrar no OK Institute. Amanhã vai estar aqui a Otília, nos vai trazer o tema da dança e da PNL, que é um tema assim bem mexido,
está bem? Ela mete sempre o pessoal a mexer, também 5 estrelas às 20h59. Para a semana vou estar também aqui às 20h59 e vou falar, deixa-me pensar qual é o tema que eu vou falar para vocês. O valor de uma vida. Opa! Quanto é que vale a tua vida? Já podes começar a pensar nisso. Porque é esse o tema que eu vou trazer na próxima quarta-feira, às 20h59. Espero que tenham gostado tanto de estar aqui nesta live como eu. Foi maravilhoso. Agradeço muito a vossa partilha. Não sei a quantos números é que chegámos. Normalmente depois eu já desligo. Mas que eu sei que vocês fizeram a vossa parte e partilharam com as pessoas. E sei que chegamos sempre a muitas mais pessoas. Então, muito obrigada de coração. Sou muito grata a vocês por estarem aqui comigo, partilharem também a vossa visão, partilharem as vossas experiências, porque eu sempre aprendo, está bem? Muito obrigada para todos os presentes e aqueles que virão, partilhem, é isso mesmo, partilhem. Fez a diferença, boa, preciosa, ainda bem. Ainda bem, ainda bem. Lembrem-se que eu estou sempre disponível, agora vou ficar aqui meia hora e vou responder a todos os vossos comentários, todas as vossas dúvidas, vou responder aqui no canal do OK Institute. Se vocês quiserem mandarem mensagem privada, já sabem, podem fazê-lo. Também vou responder a todas as perguntas que vocês me fizerem. E pronto, para a semana estamos cá de novo. E amanhã lembrem-se, Otília, 20h59. Um beijo e um abraço. Olha, um abraço de autoestima é assim, abraça-te a ti mesmo. Até para a semana e uma boa noite, uma boa Páscoa.